Mas agora eu quero que você prepare o seu coração. Nós vamos receber esse homem de Deus com uma linda salva de palmas. Pastor Vanderlei Duarte, por favor, seja bem-vindo a Lisboa. Glória a Deus. Aleluia. Quem crê que Ele está aqui e é vivo e é eterno, diga amém. Muito obrigado, pastor Machado, pelo convite. Já há alguns anos que nós costurávamos essa conferência. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Vanderlei Duarte. Atualmente moro no Brasil, mas vim da Angola, em Angola na verdade. Estávamos lá fazendo uma grande cruzada em Angola e foi um despertar, um romper de Deus tremendo naquela nação. Ao todo, ao decorrer dos dias da cruzada, foram mais de 15 mil pessoas alcançadas em Angola. Foi um despertar de Deus tremendo, foi um mover de Deus único. Algumas pessoas que estavam bloqueadas internamente, com seus medos, com as suas incertezas, com seus dilemas, com seus desafios, despertaram, romperam e começaram a viver algo novo de Deus a partir daqueles dias na cruzada. E nós já queríamos estar aqui há algum tempo e aprove a Deus estarmos em Angola e deu para passar aqui na Europa. Agradeço a Deus pela vida do pastor Machado, pela vida da pastora Luciana, que tem nos tratado tão bem aqui. Ontem nos levou para comer bitoque, né? Bitoque, e ainda de quebra comemos o pastelzinho de Belém original. Então tem muita gente no Brasil com inveja de nós. E eu não vim só nessa nossa cruzada, nessa nossa conferência. Aprove a Deus que eu conseguisse trazer a minha amada, porque nós estamos passando algum dia, ia ser longo o tempo que íamos ficar longe. E aqui está ela, por favor, fique de pé. Essa é minha esposa, Daniele Duarte. Juntos formamos uma família. A Laura veio conosco, ela tem 4 anos. Daqui a pouco você pode ver ela andando aí no meio da igreja. Ela nasceu no tempo de pandemia, então já sabe, ela é toda elétrica. Mais 2 ficaram no Brasil. A Nicole ficou, ela tem 10 anos. E o Emanuel também ficou, a Nicole tem 15, o Emanuel tem 10. E ficaram no Brasil, ficaram com minha mãe. E eu tenho uma plena convicção que não só a nossa igreja no Brasil está sendo abençoada agora, mas o que Deus vai despertar em você vai mudar a sua sorte, vai ampliar a sua visão e vai despertar você para algo novo. Além de ser pastor, eu sou formado em publicidade e propaganda e sou mestrando em teologia. Há alguns anos Deus tem me despertado e eu entendo que o saber, ele aperfeiçoa o movimento eclesiástico. Talvez você que está aqui hoje está pela primeira vez nesse auditório aqui da Igreja da Graça, ou você já vem aqui várias vezes. Respeito muito a Igreja de Lisboa, porque é uma igreja que muitos pastores, conferencistas, cantores já pisaram nesse altar, mas eu peço que você apenas amplie a sua visão e abra o seu coração, porque aquilo que você vai receber hoje, talvez você já tenha até ouvido, mas vai despertar algo novo, vai criar insights, vai trazer para você um novo foco, uma nova visão e vai despertar você rumo a terminar esse primeiro semestre de 2025 de uma maneira diferente, com várias chaves em suas mãos. Levante a sua mão direita, por favor. Feche os teus olhos. Acreditamos no teu poder. Nada podemos fazer se o Senhor não colocar as tuas mãos. Eu acredito, ó Pai, que esse momento já estava escrito e assim o Senhor nos permitiu vivermos esse momento. Para algumas pessoas, essa pessoa está bem, vivendo na Europa, postando às vezes fotos bonitas em lugares paradisíacos, e quem olha de longe diz, ela tem a vida perfeita. Mas ainda bem que o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê a aparência, o Senhor não olha para a marca,
o Senhor não vê o status, o Senhor não olha para a altura e estatura, para a cor de pele, o Senhor conhece o coração. E existem muitos corações, ó Pai, bloqueados por uma série de crenças limitantes, medos, por uma série de acontecimentos, ó Pai, ao decorrer da trajetória, e que, ó Deus, estão impedindo esta pessoa de viver o sobrenatural. A minha vinda e a minha oração é que haja um destravar, um romper, que haja, ó Pai, o início de um novo ciclo, não só, ó Deus, para quem veio para esta conferência pela primeira vez, mas para quem já faz parte desta igreja. Que hoje o Senhor mostre um novo horizonte, que hoje o Senhor mostre que existe saída para a vida e que existe solução para o problema. Se você acredita nisso, dê um amém bem forte e dê um glória a Deus e aplauda o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Olha, queridos, nós temos um tema importante a desbravar. Peço a sua atenção e alguns momentos, se quiser, pegue o seu bloco de notas, pegue o seu caderno, anote algumas chaves. Eu tenho para mim que a maneira didática de ensino, ela é fundamental, e principalmente você compreende mais quando você toma nota, você cresce mais, porque essas anotações chegarão momentos da tua vida, momentos da tua trajetória, decisões que você precisará tomar, que você vai olhar essas anotações e vai falar: Deus falou isso comigo naquele dia, e agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sempre entendo que aulas preparatórias perto das provas são essenciais. Eu vejo alguns professores que dizem assim, ó, isso aqui é dica de prova, tome nota. E geralmente quando a gente toma nota, na hora da prova a gente acaba saindo melhor. Então preste atenção no que Deus vai falar com você. A base da nossa mensagem é Davi, mas nós vamos passar por alguns homens e mulheres importantes da Bíblia que viveram o sobrenatural e desbloquearam internamente para poderem conquistar externamente. Eu trago a você a trajetória de um jovem desprezado pela maioria, até porque quando nós falamos de Davi, um dos maiores autores dos salmos e dos cânticos da Bíblia, nem sequer na segunda lista da repescagem daqueles que iriam para a guerra, ele foi chamado. Davi não era importante dentro do exército dos combatentes. Então nós podemos entender que Davi era muito pequeno. Nós podemos entender que Davi era um homem desprezado. Nós conseguimos entender que Davi também não tinha aspecto de um guerreiro. Mas nem sempre aquilo que vemos realmente é a realidade. Como há pouco eu orei, existem muitas pessoas que aparentemente falando, você olha e você pensa que está tudo bem. Mas quando as camadas começam a cair, quando no escuro do quarto a maquiagem começa a ser tirada, quando no romper da noite, o silêncio do quarto e a penumbra das luzes começam a pairar dentro daquele quarto, daquele ambiente, o ambiente fica ruim e até pensamentos de morte rondam o coração. Davi não estava importando-se com o que pensavam acerca dele, pois sobre Davi havia uma promessa de Deus, e é sobre essa que nós vamos começar a ler. Você tem uma Bíblia? Eu convido você a abrir comigo no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 7, no capítulo 7, no versículo 8. A gente vai ler um versículo, depois você vai acompanhando comigo aquilo que nós vamos explanar com você. Quem crê, diga amém. No versículo de número 7 do segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7, no segundo livro do profeta Samuel, no versículo 8, a Bíblia diz assim: eu preciso que você me ajude e que você leia comigo, se possível, tá? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses soberano. Eu gosto da tradução que diz: para que fosses chefe do meu povo, para que fosses chefe do meu povo sobre Israel. Quem crê nisso, diga amém. Davi, ele precisou romper internamente para romper externamente. É triste quando você começa a corrida e a caminhada de uma maneira onde o seu nome não é citado, de uma maneira onde você não é bem visto e as pessoas acabam até desprezando quem você é, sem ao menos conhecer você de verdade. Eu não sei você, mas em alguns momentos eu já fui julgado sem as pessoas me conhecerem. Quem já passou por isso? Sem abrir a boca, às vezes apenas por olhar, as pessoas olham para o aspecto e as pessoas dizem: eu não gosto daquela pessoa, eu não vejo potencial naquela pessoa, eu acho que aquela pessoa, ela não tem condição alguma de estar à frente de alguma coisa. Isso é comum, infelizmente, acontecer, até porque nós vivemos em um mundo instagramável, onde as pessoas acabam se iludindo com a aparência e elas não conhecem de verdade. Então a primeira coisa que você precisa entender, independente se você frequenta a igreja ou está começando agora, é descobrir quem você é em Deus. Porque quando você descobre quem você é em Deus, não importa qual é a opinião de quem te cerca, não importa qual seja o desafio que você vai passar, se você entender que Deus te chamou por trás das malhadas, que Deus te chamou muitas vezes falido, que Deus te chamou com um casamento destruído, que Deus te chamou com uma família corrompida, mas Ele não te chamou para que você continuasse assim, Ele te chamou para que você começasse a viver o sobrenatural dEle. Observem que quando Davi, ele não é chamado para a batalha, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, fala sobre isso. Nós não observamos Davi murmurando pelos cantos. E é muito comum, de repente, quando você faz uma prova e não vê o seu nome, pois você gerou expectativa, você fala: Deus não resolveu as orações que eu pedi, não resolveu as promessas que o Senhor me deu, não resolveu porque ainda eu não estou vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Nós não observamos um Davi frustrado. Quem sabe quem é em Deus não se frustra porque o seu nome não é o primeiro a ser chamado. Quem sabe quem é em Deus não se frustra porque de repente alguém lhe despreza, alguém lhe diminui. Quem sabe quem é em Deus sabe que há potencial de Deus e que Deus não erra no tempo. Quantas não são as pessoas que de repente se apressaram, colocaram, como dizemos no Brasil, a carroça na frente dos bois, agiram pela emoção, acharam que era o momento, tiraram tudo que tinham e acabaram naufragando, porque faltava a direção e o tempo de Deus. Isso me faz lembrar acerca do Evangelho segundo Lucas capítulo 5. Ei, eu preciso que você entenda isso. Pedro tinha pescado a noite toda e nada tinha apanhado. Não existe coisa mais frustrante do que você investir tempo. Pedro investiu seu braço, seu trabalho físico, talvez investiu dinheiro para ir lá naquela pescaria, mas na noite toda ele não tinha apanhado nada. Pedro volta, lava as redes e de repente quem chega para entrar no barco de Pedro? Quem chega? Jesus. O barco de Pedro não estava com porta fechada para Jesus. Pedro sabia que aquele dia tinha sido ruim, mas nem por isso ele iria desistir do propósito dele. Quando Jesus entrar no barco de Pedro, ele dá algumas direções, e eu quero que você entenda isso. A primeira direção, ele pede para Pedro afastar o barco um pouco da terra. O romper ou começar a despertar o gigante que há dentro de você começa por um passo essencial. Pare de ouvir o que os homens estão falando ao seu respeito
e comece a ouvir o que Deus está falando ao seu respeito. Seu barco está muito perto da terra. Seu barco está muito perto do julgamento dos homens. Com todo respeito à sua família, aos seus pais, mas nem sempre eles vão estar certo, emitindo uma opinião acerca do que você está vivendo. Mas Deus, Ele conhece o ontem, o hoje, e Ele é eterno. O momento de Pedro não fez com que o barco dele estivesse fechado para Jesus. O seu momento não delimita o seu final. Repitam comigo: meu momento não marca o meu final. Jesus entrou no barco e disse para Pedro: afaste da terra. E ele começou a ensinar. E depois que ele começou a ensinar, a Bíblia nos diz que ele deu direções a Pedro. Agora você vai ao mar alto. Ou seja, Pedro, sabe qual é o seu problema? Sabe por que até hoje você pescou peixe pequeno? Porque você não teve ousadia para ir no mar alto. Você ainda não entendeu que se você for ao mar alto, sobre a direção que eu estou te dando, você vai voltar colhendo uma grande quantidade de peixes. Pedro era ousado e disse: Senhor, eu trabalhei a noite toda e nada apanhei, mas como o Senhor manda, eu vou lançar a rede. E quando Pedro lançou a rede, a Bíblia diz que não só o barco dele encheu, mas houve testemunho, porque quem estava do lado também o barco se encheu. Eu acho que você precisa entender isso. Quando você afasta o barco da terra e obedece à voz de Deus, não é só a sua vida que é abençoada, quem está do seu lado também é abençoado. Você precisa começar a despertar que você não está na Europa por acaso. Existem muitas pessoas olhando para você e dizendo: se ela está, se ele está, e ele está vencendo ou vai vencer, eu também posso ir e vencer também. Deus não quer abençoar só você, Deus quer abençoar sua família, sua descendência toda. Ei, nos tempos de Davi ainda o gigante não tinha se levantado. Quem olhava para Davi pensava que ele era apenas um garoto. É tão interessante porque, não se assuste com o que eu vou lhe dizer, é bom quando ninguém dá nada por você, porque quando você vencer, a glória não será sua, será de Deus. É bom quando alguém diz assim: você casou errado. Daqui a um tempo, seu marido, sua esposa se torna um grande homem e uma grande mulher de Deus. Aí quem falou diz: poxa vida, eu queria ter um marido ou uma esposa igual a sua. É isso que é despertar o gigante que há dentro de você. Não é ser uma pessoa vaidosa. A vaidade excessiva é um dano, mas é ser uma pessoa inteligente aos olhos de Deus e humilde perante os homens. A Bíblia nos diz, irmãos, que Davi, ele acreditava em Deus independente da fisionomia e do seu aspecto. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, no verso 7, a Bíblia diz assim: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei, falando de Eliabe. E aí ele completa dizendo assim, o Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o que, pessoal? E eu lhe pergunto, olhe para quem está do seu lado e diga: quem era o verdadeiro gigante? Não é a aparência, nem a de Eliabe e nem a do filisteu. Era um garoto que tinha gentil presença. E Deus precisou falar para o Samuel: Samuel, faça o seguinte, deixe um pouco toda a sua análise de lado. Samuel, deixe um pouco a neurociência de lado. Deixe um pouco o seu olhar analítico de lado. Porque eu não quero que você veja assim. Eu quero que você olhe como eu vejo. Eu estou vendo o coração de um menino. Eu estou vendo um coração de uma criança com o espírito de um guerreiro. Só faz isso, irmãos, quem anda na direção de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, não se incomode com isso. Mas às vezes Deus coloca pessoas pequenas e humildes perto de você, e você diz assim: não vai me acrescentar em nada. E você vive correndo atrás de um amigo
que você diz que ele vai te ajudar aqui, que ele vai comprar da sua empresa, que ele vai te dar um emprego, e você faz de tudo e ele só te despreza. Deixa eu te falar algo forte até. Se você começar a se olhar no espelho, você vai ver que Deus não fez você com essa falta de coragem. Deus não criou você para viver correndo, mendigando migalhas dos homens. Você é um filho de Deus. Em alguns momentos, você vai fazer como Eliseu fez. Eliseu disse: Naamã, eu não vou te atender hoje. Não, mas eu vim de longe, eu preciso que você me atenda. Naamã, eu não vou te atender. Vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser o quê? Comportamento de quem é um gigante. Olhando pelos olhos naturais, Naamã veio cheio de prêmios. Naamã veio para distribuir fortuna. Mas quem é de Deus não é comprado pelo vil metal. Quem sabe o Deus que serve não se curva diante de Baal. Quem sabe o Deus que serve não fica mendigando pão. Tem um banquete para os filhos na mesa do Rei dos Reis. Você precisa entender que apesar dos seus pecados, e eu não estou aqui para passar uma imagem para você que o ser humano precisa se autopromover. Eu entendo a dependência de Deus. O nosso coração tem que ser rasgado no altar, mas também nós não podemos agir como quem não é filho e como quem não tem direito à herança. Isso me faz lembrar do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele sai de casa e passa necessidade, a Bíblia nos diz que ele queria comer a comida dos porcos e ninguém dava nada por ele. Sabe o que é isso? Repitam comigo: a perda da identidade. Quando você perde a sua identidade, você corre atrás de qualquer coisa. O pai do filho pródigo, segundo a parábola, ele não vai atrás do filho pródigo. Lucas 15, temos 3 parábolas em Lucas 15: ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Em nenhum dos momentos da parábola nós observamos um Deus com medo de perder. O pai do filho pródigo não tem medo de perdê-lo. E o filho pródigo, no momento que ele estava lá, submergido na pior fase da vida dele, e eu arrisco a dizer que talvez você está vivendo hoje aqui a pior fase da tua vida, mas você vai sair daqui sabendo que Deus pega o pequeno e faz dele grande. Ele sai dali no meio daquelas comidas de porcos e diz: levantar-me-ei e eu vou ter com meu pai, porque até na casa do jornaleiro do meu pai tem prosperidade. O comportamento de filho em meio à crise, ele precisa ser: levantar-me-ei, eu vou viver o sobrenatural de Deus, porque eu sou filho de um Deus que é dono do ouro e que é dono da prata. É triste quando você quer alguma coisa, precisa de alguma coisa, já fez pelas pessoas, e a pessoa que talvez você mais ajudou, deu a tua vida, vira as costas para você. Eu não sei se você já viveu isso, mas é ruim, é muito ruim. Só que o filho pródigo disse: eu não vou mais depender de alguém que quer me dar comida de porco, ou seja, e nem isso me dão direito. Eu vou ter com meu pai. O comportamento do filho pródigo fez com que ele chegasse na casa dele, talvez sujo, maltrapilho, chegasse ali todo bagunçado, mas ele disse: eu vou voltar. E quando voltou, o pai não humilhou ele. O pai chamou, fez festa, trocou a roupa e iniciou um novo ciclo na vida dele. Sabe o que eu entendo com isso? Existem alguns momentos na sua vida que a vaidade tem que ficar de lado. Você tem que pedir perdão para quem você precisa liberar o perdão, pedir o perdão. Algumas pessoas você vai precisar liberar o perdão. Esse é o comportamento de quem é gigante diante dos céus. Ele disse: eu vou me levantar, eu vou pedir perdão para o meu pai, e o meu pai vai me aceitar de volta. A dignidade foi restituída, a identidade foi restaurada, e o lugar de filho jamais foi tirado. Sabe o que mais me alegra no Evangelho?
é saber que por mais que eu possa errar, Deus nunca me olhará como bastardo. Eu sou filho de Deus. A forma que Davi, ele cuidava das malhadas, determinou aonde Davi chegaria. E eu quero que você entenda algo: a forma que você inicia determinará como será o seu fim. Por isso que tudo aquilo que nós formos fazer, não devemos fazer como se estivéssemos fazendo para um homem, mas devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Seja um trabalho simples, ou seja um mero trabalho que ninguém está olhando para você. Se você aprender a fazer como se você estivesse fazendo para Deus, você vai ver que Deus vai te honrar, independente dos homens estarem te vendo. Sabe, isso me faz lembrar de uma mulher chamada Esther. Repitam comigo: Esther. A trajetória de Esther é fantástica. Órfã de pai e mãe, desprezada, estereotipada, uma mulher que ninguém daria nada por ela. Vasti renuncia ao seu cargo quando nega ir ter com o seu marido, e aí abre-se uma seleção. E repitam comigo: eu vou destacar em meio aos destacáveis. Foi isso que aconteceu com Esther. Sem padrinho, sem pai, sem alguém que cobrisse a realeza dela, ela foi com a cara, com a coragem, com a fé e com o incentivo de Mardoqueu, que era um primo que tomou ela como filha. Só que há um detalhe na vida de Esther. Ela se prepara durante um ano, em seguida se torna rainha, e quando ela entra no palácio, algumas coisas acontecem com ela. E isso é normal acontecer conosco. Esther, ela começou a se acomodar no palácio. Sabe por quê? Quando tudo está bem, nós podemos cometer o ligeiro erro de nos esquecer que o propósito pelo qual Deus nos deu abundância é para que o reino dele cresça. Ela começou a se acomodar, banho de especiarias, vestes reais, outro nível de amizade, outro nível de pessoas comendo do bom e do melhor, até que, bum, os judeus seriam mortos. Mardoqueu vai pedir clemência na porta do palácio, e Esther faz o que para Mardoqueu? Ela vira as costas. Ela diz: eu não quero saber dos judeus. Ô Mardoqueu, você esqueceu que eu me chamava Radassa, mas hoje eu não me chamo mais Radassa. Hoje o meu nome é Esther. Na tradução do hebraico para o português, Radassa significa murta, que era uma planta aromática que exalava o seu cheiro no tempo oportuno. Traduzindo em miúdos para o nosso contexto de hoje, ela estava plantada no jardim de Deus e exalava um bom perfume. Só que quando ela entra no palácio, o nome dela muda. E qual é o nome dela? Esther. Sabe o que significa? Estrela. Você já entendeu? Tem gente que quando precisa de um milagre, está plantado no jardim de Deus, mas quando chega onde chega, se torna uma estrela e não quer saber de mais ninguém. Cuidado, porque Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. Quanto mais Deus fizer na sua vida, lembre-se de onde Ele te tirou. Lembre quais são as suas origens. Lembre que por mais que o seu nome seja exaltado, você pode trocar de casa, você pode trocar de roupa, você pode mudar o menu, você pode até mudar de país, mas jamais perca a sua essência. Jamais se esqueça de onde Deus te tirou, de onde Ele te trouxe, como foi o seu início. Porque Deus te colocou onde te colocou, porque Ele tem um propósito através de você. Mardoqueu foi usado para colocar Esther no lugar dela. Repitam comigo: Deus, diga com fé, Deus sempre vai usar alguém para que eu me coloque no meu lugar. Ele vai usar um patrão que vai falar duro com você. Ei, rapaz, que negócio é esse, rapaz? Lembra de onde você saiu? Ele vai usar o pastor, ele vai usar a pastora, ele vai usar alguém que te ama, porque Deus corrige o filho a quem Ele ama. Ele vai usar alguém dizendo: ei, peraí, você está gastando demais. Não sei se acontece isso do seu casamento. Tem alguém que é mais controlador,
no seu casamento? Não sei na sua casa. Tem alguém que gasta mais, outro freia? Na sua casa é assim? Quem é mais controlador da relação? Você, o seu marido, ou você, ou sua esposa? Você? Sempre tem alguém que diz: ei, menos. Essas pessoas são os Mardoqueus em nossa vida. E sabe o que aconteceu com Mardoqueu? Ele estava fadado à morte. Quando ele fala com Esther, Esther vira as costas, ele diz: ei, Esther, para o palácio você é Esther, para mim você é o quê? Hadassah. Eu te conheço, viu? Eu sei quem é você. Se você não fizer nada, Deus vai levantar outra pessoa que vai fazer. Mas lembre-se que você vai morrer também. Hadassah ativa o espiritual para que o sobrenatural aconteça. Ela volta a jejuar, ela volta a orar e pede intercessão. Ela pede ajuda. Sabe de uma coisa? Às vezes você está passando por um problema, não está bem, e ao invés de falar: ei pastor, me ajude, vá à minha empresa, vamos à minha loja, vamos à minha casa, você diz: eu não quero que as pessoas me vejam dessa forma. É claro que nem todo mundo pode te ver. Tem coisas que é entre você e o seu quarto, mas tem certas situações, tem certos Mardoqueus que Deus coloca no caminho, que é para alavancar a tua vida. Mardoqueu, por sua vez, na forca que havia sido preparada por Amã, estava aflito, mas eles ativam o espiritual. Eles começam a jejuar. Um dos segredos para despertar o gigante em você é ativar o espiritual. Não é só frases positivas: vai dar certo, eu vou prosperar, eu creio. Peraí, Senhor, eu tenho feito a minha parte, eu tenho jejuado. Como está o meu devocional? Como eu estou com o sagrado? Isso faz toda a diferença. Esther jejua, Mardoqueu jejua, judeu jejua, as crianças jejuam, todo o povo jejua. E Deus começa a mover o sobrenatural. Esther diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou deixar de ser estrela, eu vou ser Hadassah mesmo, e eu vou ter com o rei, e se eu perecer, eu pereci. Pessoas que realmente são gigantes, elas não têm medo da recusa. Pessoas que são gigantes internamente e diante de Deus, elas sabem que mesmo que elas corram o risco de perderem a vida, mas elas não têm medo de tentar. Sabe de uma coisa? Quem quer vai atrás, quem quer faz acontecer. Esther disse: eu vou ter com o rei, se eu perecer, eu pereci, mas eu não vou morrer covardemente. E o rei estende o cetro. Esther convida para o banquete, depois convida para o segundo. Amã, que tinha armado toda a trama para destruir Esther, ele não pensava o que iria acontecer. Repitam comigo: o nome de Mardoqueu estava escrito no livro. Eu quero que você saiba que aqueles que andam com Deus e têm Jesus como seu Salvador, o nome está escrito no livro. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O rei perde o sono. Como é que pode? E lê o nome de Amã. E há um detalhe: Amã não tinha ganhado nada por descobrir a trama de Bigtan e Teres. Ele não tinha ganhado nada. O rei diz: não fizeram nada por esse homem? Não fizeram nada. Então ele chama Amã e diz: o que a gente pode fazer para honrar alguém que o rei tem prestígio? E ele dá toda a trama. E o rei diz: faça isso, mas faça com o judeu Mardoqueu. Sabe o que eu entendo? Se Amã tivesse ganhado um pendente de ouro, se Mardoqueu tivesse ganhado um pendente de ouro, o rei não iria fazer nada por ele. Então não reclame quando você fizer algo bom e ninguém aplaudir. Você não vive para o homem, você vive para Deus. No tempo certo, o livro é aberto, teu nome é citado. Na hora certa, o cargo que iriam te dar seria pouco, mas como você não foi ansioso, não reclamou, não murmurou, você é um gigante diante de Deus na terra, o seu nome é aberto, e na hora certa você é promovido. Existem muitas pessoas reclamando de pouco, quando Deus tem muito para dar para elas. Ao invés de Mardoqueu morrer na forca, quem morreu foi Amã.
Existem algumas coisas que você precisa entender, irmãos. Certifique-se que você é de Deus. E uma coisa é certa, Davi, ele se certificou disso. Quando ele chega num ambiente de guerra, ele encontra um ambiente hostil, aquele alarido de guerra, Saul sem saber o que fazer, com medo do gigante. Lá estavam os irmãos de Davi, o mais velho por sua vez. Quando Davi chega para levar o pequeno almoço do irmão, o irmão o despreza. E aí a gente entende algumas coisas, e isso é importante você anotar. Primeiro, pelo pai, Davi era apenas um carregador de pequeno almoço. Pelo irmão, Davi era apenas um pastor de pequenas ovelhas. Mas olhe para quem está do seu lado e pergunte: e por Deus? Ele era considerado o futuro rei de Israel. Então não importa o que os homens pensam sobre você, o que importa é que Deus fala ao seu respeito. Davi chega na guerra, os irmãos o desprezam, mas ele sabe quem ele é. Ele é aquele que lutou com o urso. Ele sabe quem ele é aquele que lutou contra o leão. E aí ele faz uma pergunta, que essa pergunta é chave. Ele pergunta assim: olha, o que vai acontecer com um homem que se predispor a lutar contra esse gigante? O que acontecerá com ele? E aí explicam para Davi: ele será genro do rei, ele vai morar no palácio, e de quebra sua família será livre do quê? De impostos. Pense num alívio. Livre de impostos. O que Davi fez? Ele se certificou se aquela guerra valia a pena ele lutar. Existem certas guerras que não vale a pena nem entrar. Eu vou mais longe e você vai me entender. Existem certas situações que só de você não entrar você já é um campeão. Você precisa se certificar em qual luta você deve entrar. Geralmente um campeão mundial de boxe, ele não luta com qualquer Zé da esquina que o desafia. Ele busca um prêmio. Eu falo com você que tem ficado nervoso por qualquer coisa. Qualquer coisa você quer brigar com alguém. Qualquer coisa você quer discutir. Ei, você é filho. Seu pai é um rei, você é um príncipe, é uma princesa na terra. O comportamento de filho é diferente. Você precisa honrar a coroa. Você precisa entender quais são as guerras que realmente vale a pena lutar. Tem coisas que você diz assim: não, nisso aqui eu não vou entrar, eu não quero. Mas fulano, eu preciso da sua opinião. Não, obrigado, eu não vou falar nada. Mas a sua opinião é importante. Não, mas eu não quero participar. Tem certas mesas que quem é filho não senta. Tem certos ambientes que quem é filho não frequenta. Tem certos tipos de conversa que quem entende que tem herança nem deve participar. Daniel, quando entra na Babilônia, ele diz: desde o primeiro prato, eu não quero essa comida. Ou seja, tem certas rodas que você não tem que fazer parte. Isso me faz lembrar de um testemunho, pastor Machado, de um empresário. No Brasil, abaixo dos japoneses, ele era o primeiro em uma montadora japonesa. E um dia nós comíamos numa mesa e ele falava comigo, ele dizia, pastor, eu sei para o que Deus me chamou dentro dessa montadora. Abaixo dos japoneses eu sou o primeiro brasileiro. Quando os japoneses vêm para o Brasil, eles fazem festas. E algumas festas são regadas a tanta coisa que eu não posso nem falar o que é, pastor. E eles já sabem. E quando eu comecei a negar-me ir para esses banquetes, alguns olharam para mim e diziam: você não tem medo de ser mandado embora? E ele respondia: eu sei quem me colocou aqui dentro. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Essa convicção de quais são as guerras que você deve entrar, ou as guerras que você não deve entrar, são fatais. Eu falo com você que não entendeu ainda que você é uma autoridade na terra. Eu falo com você que ainda não entendeu e vive se humilhando, correndo atrás. Se você parar para ouvir Deus, a bênção virá sobre ti. E a bênção vai te alcançar.
Não é você que vai correr atrás da bênção, a bênção vai vir sobre você. Quando todos estavam perdidos, já pensando em morte, já tinham jogado a bandeira, lá estava Daniel com o seu grupo de oração, dizendo: nós vamos orar e vamos descobrir o sonho que o rei teve. E Daniel descobriu, e ele não só prosperou no reinado de Nabucodonosor, mas ele prosperou no reinado de Nabucodonosor, no reinado de seu filho Belsazar, no reinado medo-persa. Aonde colocavam Daniel, Daniel prosperava. E por quê, pastor? Porque ele sabia qual era a luta que valia a pena lutar. Davi, quando ouviu a recompensa que ele teria, ele disse: sim, nessa luta eu quero entrar. Nessa eu quero entrar. Isso me faz lembrar de um outro testemunho, de uma médica que foi minha ovelha durante muitos anos. E ela contou um testemunho e a igreja foi gloriosa naquele dia. Ela já tinha tentado medicina por várias vezes. Tentou a primeira, a segunda, a terceira. Amigos chegavam para ela e diziam: por que você não tenta enfermagem? Por que você não tenta fisioterapia? E ela declarava: porque a cada nova prova eu ainda não consegui o que queria, mas eu estou melhorando, eu estou evoluindo. E eu lhe pergunto: será que você tem essa capacidade de olhar para dentro de você e ver que você vem evoluindo? Às vezes você não chegou no nível que você quer, mas você vê que você está evoluindo, você está crescendo, você está amadurecendo, você está melhorando. E ela tentou a quinta vez, a sexta vez, na sétima prova ela passou em medicina. Aqueles que diziam para ela: poxa, você poderia ter tentado outro curso, falaram para ela: ainda bem que você insistiu e foi até o final. É muito importante quando você sabe para o que você foi chamado, porque você não vai entrar em qualquer guerra, você vai se certificar em qual guerra você deve entrar. Uma coisa que Davi entendeu é que ele não poderia errar. Aquela luta, aquele desafio, se ele entrasse, ou ele vencia, ou ele morria. E Davi, ele foi certeiro no que ele fez. No versículo 26, como bem eu disse, ele disse na parte C do versículo: quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército de quem, pessoal? Do Deus vivo. Davi sabia que ele estava cavando, mas não cavando de qualquer maneira. Ele estava cavando com Deus guiando. Eu costumo explicar que pior coisa do que você tentar, do que você cavar, é cavar errado. Davi sabia que ele não ia conseguir vencer aquela batalha com a força do braço. Mas Davi, ele sabia que aquele gigante não era maior do que a presença de Deus na vida dele. O gigante havia despertado. Eu quero que você entenda isso. Existem pessoas que no momento dos desafios se apequenam. Horas, você vem à igreja, ouve uma palavra, assiste na internet, recebe unção, ouve louvores, e na hora do desafio você se apequena. Para quem não sabe, eu joguei futebol durante muitos anos da minha vida. E no momento que eu estava para disputar a Taça São Paulo, Jesus falou: largue tudo. Deixei você viver o seu sonho, mas agora você vai viver os meus. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Mas sabe quais eram os jogos que eu mais gostava de jogar? Os decisivos. Durante todo o tempo nos times que eu joguei, eu sempre exercia o papel de capitão. Quando o time perdia, eu estava lá para dar a minha cara a tapa. Quando o time ganhava, eu estava lá para dar também a minha cara a tapa. Você não pode ser interesseiro. Olhe para quem está do seu lado e diga: você deve ser interessante. O interesseiro, ele só quer participar da vitória. Ele, quando tem derrota, ele não quer. E a nossa vida não é apenas de ter ou receber. Em alguns momentos nós vamos passar por perdas.
situações que vão mexer conosco. E são esses momentos que Deus vai ver fidelidade no nosso coração. São nesses momentos onde muita gente vira as costas que Deus vai ver fidelidade em nós. Foi no momento em que o irmão de Davi disse: você é um pastor de poucas ovelhas. Ele estava com um outro pensamento da cabeça, dizendo: eu quero a herança. O pai dele: vá lá e leve o recado para os seus irmãos, você é apenas um carregador de pequeno almoço. Ele dizia: eu quero morar no palácio do rei. Sabe o que a gente entende? Outro dia eu vi um encarte. Era uma mãe, deu sem entender, uma filha e uma neta. A mãe dizendo na cabeça da filha: você não vai conseguir. E essa jovem traduzindo para a filha dela: você é o melhor de Deus. Você precisa aprender a filtrar o que você ouve e transformar isso em combustível para a sua vitória. Você precisa entender que muita gente vai lhe criticar, não é porque essa pessoa quer o seu mal, é porque ela é assim mesmo. Ela não consegue enxergar e ver alguém avançando, porque para ela todo mundo tem que estar no nível dela, no nível da derrota. Mas Deus te chamou para ser um vencedor. Há potencial de Deus em você. O reino de Deus na terra se manifesta através da tua vida. Então pare de dar ouvidos à pressão alheia e comece a ouvir o que Deus falou para você. Qual é a herança? Eu vou morar no palácio. Pode parecer loucura, alguém vai te chamar de fanático, alguém vai te chamar de doido, alguém vai dizer que você não tem estrutura para isso. Mas Davi tinha aquele pensamento na cabeça dele. E muitas vezes a sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque os homens, eles veem o que o homem vê. Aprenda a suportar pressão. Quanto mais pressão colocava em Davi, mais humilde ele era. Quanto mais os irmãos desprezavam, mais humilde ele se tornava. Isso me faz lembrar declarações tais como: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando botaram pressão na cabeça de João Batista dizendo: ei, seu ministério é pequeno, tá? O de Jesus é muito maior. João Batista sabiamente respondeu: o importante, e eu vou diminuir. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É o pecado que aconteceu com os dois irmãos. Caim não conseguiu ver o seu irmão crescer e ele precisou matar ele. Esse problema se repetiu com Saul. Saul não conseguiu ver Davi crescer, ele queria matar Davi. Tem gente que quando vê outro crescendo, a única coisa que ele quer fazer é derrubar. Mas Deus não te chamou para derrubar ninguém. Deus te chamou para levantar pessoas. Suporte a pressão. Suporte a pressão. Estão falando mal, continue. Seu trabalho está sendo qualificado. Lembra daquele ditado? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Continue vencendo. Continue confiando em Deus. Continue acreditando que aquilo que Deus faz é muito maior do que o homem pode fazer. Quando você, mesmo em meio às pressões da vida, mantém a sua integridade, a sua identidade, isso me faz lembrar de um corredor chamado Cliff Young. Não sei se você já viu a história desse homem. Nós vamos orar daqui a pouco. Existe potencial de Deus aí dentro de você. E eu quero que você assista a história. É um vídeo curto, eu pedi para que fosse colocado. E assista a história desse homem, em seguida nós vamos orar. Eu quero que você veja o porquê que ele venceu. E esse também pode ser o motivo pelo qual Deus te preparou para vencer. Se puder soltar, por favor, fique à vontade. Vamos. Cliff Young é uma daquelas figuras que parecem saídas de uma fábula. Um homem simples que conquistou o impossível e gravou seu nome na história das ultramaratonas, inspirando milhões pelo mundo. Sua jornada não é apenas sobre correr, mas sobre coragem, superação e determinação. Em 1983, o mundo conheceu Cliff Young. Ele era um agricultor humilde, nascido e criado em uma fazenda na pequena Beech Forest, no interior da Austrália. Desde cedo,
Cliff aprendeu o valor do trabalho duro. Em sua fazenda de 2.000 acres, ele passava dias inteiros perseguindo ovelhas, muitas vezes enfrentando tempestades e ventos gelados, sem qualquer luxo. E foi assim, sem saber, que ele começou a treinar para uma das maiores provas de resistência do mundo. Naquele ano, com 61 anos, Cliff surpreendeu a todos ao aparecer na linha de largada da ultramaratona Sydney-Melbourne, uma corrida de 875 quilômetros entre as duas maiores cidades da Austrália. O evento atraía os melhores corredores do planeta, atletas profissionais, jovens, equipados com tênis de última geração e equipes de suporte. E então, apareceu Cliff, vestindo botas de trabalho, um macacão e um sorriso tímido no rosto. O público riu. Alguns acharam que era uma brincadeira. Ele não tinha patrocinadores nem treinador, só uma determinação inabalável e o desejo de provar a si mesmo que podia completar o percurso. Quando perguntaram se ele realmente achava que poderia terminar, ele respondeu com uma simplicidade comovente. Eu cresci perseguindo ovelhas pela fazenda. Às vezes corria por dias sem parar. Acho que posso dar conta. E assim começou a corrida. Enquanto os outros competidores saíam disparados, Cliff seguia em seu estilo peculiar. Um trote lento, desengonçado, mas constante. O que ninguém sabia era que aquele movimento, mais tarde chamado de Cliff Shuffle, era incrivelmente eficiente para longas distâncias. Mas o que realmente chocou a todos foi a estratégia de Cliff. Enquanto os outros corredores paravam para descansar à noite, ele continuava correndo, dia e noite, sem dormir, sem parar, apenas seguindo em frente, um passo de cada vez. O que parecia loucura, logo se transformou em um feito extraordinário. Aos poucos, Cliff ultrapassava competidores mais jovens e experientes, e então, no 5º dia, ele fez o impossível. Cliff Young cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, com um tempo de 5 dias, 15 horas e 4 minutos, 10 horas à frente do segundo colocado. O público foi à loucura. Como aquele senhor de 61 anos, correndo com botas e um coração gigante, conseguiu derrotar os melhores do mundo? Mas Cliff não parou de surpreender. Quando descobriu que havia um prêmio de $10.000 australianos pela vitória, ele se recusou a ficar com o dinheiro. Dividiu tudo com os outros competidores, dizendo que não tinha entrado na corrida pelo prêmio, mas pelo desafio. Sua história tocou o coração da Austrália e do mundo. Ele mostrou que a verdadeira força não está no físico ou nos recursos, mas na determinação e na humildade. Cliff Young continuou correndo e inspirando até o fim da vida, provando que nunca é tarde para sonhar grande. Cliff faleceu em 2003, mas seu legado vive. Ele nos ensinou que não importa quem você é, de onde vem ou quantos anos tem. Se você acreditar, colocar um pé na frente do outro e nunca desistir, pode alcançar o impossível. O Senhor Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé. E antes de nós orarmos, observando a vida de Cliff, olhando, ninguém olhava e dizia: esse vai vencer a corrida. Mas ele soube imprimir o ritmo dele, e ele foi constante. Quando eu olho para as coisas desta vida, durante muito tempo, antes de eu entender quem eu era em Deus, eu imprimia o meu olhar para dezenas de pessoas. Eu já me auto-sabotei em várias situações onde eu olhava e dizia: eu não tenho tanta capacidade como aquele homem, como aquela mulher. Eu não sei se eu consigo chegar. Só que Deus, na sua infinita bondade, Ele foi me mostrando qual era o meu ritmo. E por mais que alguém estivesse indo, eu comecei a me alegrar com aqueles que estavam indo. E as coisas começaram a mudar em mim. Sabe o que eu entendo? Antes das coisas mudar para você, as coisas têm que mudar em você. Existem coisas que Deus quer mudar em você. E um dos corações mais difíceis de Deus trabalhar é naquele coração onde a pessoa pensa que já sabe tudo.
Despertar o gigante em mim e em você é ter uma escuta ativa e um coração moldável. É você deixar Deus trabalhar em quem você é, para que Ele te leve aonde Ele quer te levar. Eu falo com você que já perdeu as esperanças mesmo. Você não acredita mais em promessas. Você que até está meio cético, dizendo: eu vim hoje só para ver o que ia dar. Então deu bom, porque Jesus está aqui. E Ele vai transformar o seu coração e abençoar a tua vida.